A graça e a paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo, o único Deus, a nossa razão de viver. Estamos aqui para mais uma devocional, meus amados irmãos. Todos os dias, 365 dias é o nosso propósito, todos os dias, nesses 365 dias, gravar aqui um vídeo e trazendo para você, incentivando você a manter essa comunhão com Deus, através da oração, através da meditação das Escrituras e a prática da piedade, todos os dias devocionais aqui, que eu gravo, ponho aqui no nosso canal, te ajudando nessa caminhada diária com esse Deus maravilhoso. Hoje é o nosso dia 40 das nossas devocionais, hoje é 9 de fevereiro de 2023. E quinta-feira, né? E nós estamos aqui, vamos continuar falando aqui da vida de José, da vida de Jacó, das suas famílias, dos seus irmãos. Que história linda, que história maravilhosa. Já temos aprendido muitos princípios aqui de Deus para as nossas vidas. E hoje o capítulo é o 47 de Gênesis. Depois você lê aí na sua casa, com calma, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Aqui no capítulo 47 de Gênesis, a família de José, Jacó desce lá para o Egito, e depois daquele encontro maravilhoso, houve mudanças, né? Tiveram que fazer mudanças necessárias, e ali agora eles vão se estabelecer na terra do Egito. Eles vão descer para lá, mas Deus está preparando bênçãos, prosperidade para essa família de Jacó, sobre a liderança de José, evidentemente, pois ali ele é o governador daquela cidade, daquele país, né, daquela civilização que é o Egito. Então Deus está conduzindo essa família para um tempo de prosperidade, para um tempo de bênção ali no Egito. Pois é promessa de Deus abençoar Jacó, né? Desde Abraão, Deus prometeu abençoar os descendentes dele, a herança dele, os filhos de Israel, né? Que agora descem ali para o Egito e agora eles vão habitar numa terra. Essa terra será escolhida pelo próprio José. José vai escolher a melhor terra ali do Egito para eles habitarem, para eles plantarem, para eles criarem os seus animais, estabelecer ali mesmo uma famílias, né, tribos, e eles vão crescer, vão se multiplicar. A bênção de Deus está sobre aquele povo, pois é o povo da aliança. Não importa onde eles estão no Egito, sim, é uma terra pagã, uma civilização pagã, idólatra, mas essa família, esse povo é abençoado, é guardado por Deus, porque Deus tem uma aliança com esse povo, e Deus é fiel, e em qualquer circunstância, Deus guardará essa família, Deus guardará esse povo. Então José chega para Faraó e conta que a família dele já está ali, e ali ele leva alguns irmãos para conhecer Faraó, ele leva o próprio Jacó também para conhecer Faraó, e Jacó abençoa Faraó, porque Faraó ali, com um ato de generosidade, dá total liberdade a José para escolher a melhor terra, para dar alimento para a sua família. E é maravilhoso a forma como Deus está providenciando tudo ali para que a família de Jacó, para que o povo de Israel seja abençoado, mesmo numa terra estranha. Mas eles não vão permanecer muito tempo no Egito, porque a promessa é a Canaã, não é o Egito. Eles vão passar um tempo ali, apenas uma peregrinação no Egito, um tempo que Deus vai usar esse tempo para tratar o seu povo. Deus vai usar esse tempo para glorificar o nome dele, quando vai surgir um novo faraó que não conhece José e vai oprimir aquela nova geração. A gente conhece a história, né? Mas Deus está abençoando o povo. Então Faraó diz para José: escolha a melhor terra, dê os melhores alimentos, cuide da sua família. E ali eles vão habitar na terra de Gósen, e os irmãos de José, toda a família será tremendamente abençoada. Para a glória de Deus, eles vão prosperar, eles vão viver em comunidade,
e Deus estará com esse povo, com o seu povo naquela terra. Então, com a exceção do Egito, todas as regiões estavam realmente padecendo fome. Todas as regiões estavam escassas de comida, de alimento. Só no Egito tinha alimento e comida, sobre a liderança ali de José, que estava administrando tudo, estava organizando tudo, né? E Deus era com ele e abençoava também os egípcios e aquela cidade por conta da liderança de José. E Deus abençoava aquela cidade, Deus fazia aquela cidade prosperar, de maneira que todas as regiões estavam com escassez de comida, mas no Egito havia fartura, porque José havia orientado Faraó sobre como deveria administrar aqueles 7 anos de fartura. Então toda a família de Jacó está na terra onde havia prosperidade. Então Deus vai levar a família de Jacó para uma terra, apesar de ser o Egito, mas ali tem a provisão de Deus. Ali tem a provisão de Deus. Então, quando Deus nos leva para um determinado lugar, muitas vezes, com o olhar humano, nós pensamos que as coisas não vão dar certo. Nós pensamos que as circunstâncias, quando nós olhamos para aquela cidade, para aquele contexto geográfico, a gente pode até pensar que nós vamos passar necessidade. E se passarmos necessidade em certas circunstâncias, mas pode ter certeza que a provisão de Deus, a bênção de Deus está sobre o seu povo. Não importa onde nós estivermos, irmãos, mas o nosso Deus está conosco. Não importa onde nós estivermos. O que é mais importante não é o local, mas é quem está conosco. É o nosso Deus. E Ele vai prosperar como Ele prosperou aqui o povo de Israel. Então, numa perspectiva horizontal, o povo estava sob os cuidados de José e a autoridade de Faraó. Mas numa perspectiva vertical, todos estavam sob o cuidado e autoridade de Deus. Porque Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. Quando nós estamos vivendo ali em uma aliança com Deus, quando Deus faz uma aliança conosco e nós obedecemos a Deus, mesmo no Egito, mesmo em uma terra pagã, se nós permanecermos fiéis, se nós permanecermos sendo um povo separado, diferente, que adora a Deus, que obedece aos seus mandamentos, a bênção de Deus está conosco. Nós vamos estar ali, sendo cuidado de maneira tão especial por esse Pai amoroso, por esse Pai que cuida dos seus filhos. Cada um de nós temos sido cuidados pelo Senhor, mesmo vivendo nesse mundo, mesmo vivendo em um mundo decaído, mesmo vivendo em um mundo em que a política está em crise, em que a moral da nossa nação a cada dia é depravada, é uma nação hipócrita, corrupção, tanta coisa acontecendo. Mas sobre nós, o povo da promessa, a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, nós temos o cuidado de Deus, nós temos a provisão de Deus, e Deus nos faz prosperar, mesmo em meio à crise. O mundo está em crise, o Brasil pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Deus nunca vai estar em crise. O arsenal os celeiros dos céus sempre estarão cheios para abençoar o seu povo, para fazer o seu povo prosperar, para fazer a sua igreja triunfar, para fazer com que cada um de nós seja cuidado em todos os detalhes. Louvado seja Deus por isso. Então, a generosidade ali de Faraó, aquele homem ímpio, mas Deus está usando aquele ímpio. Deus, quando quer abençoar o seu povo, irmão, até ímpio ele usa, até o pagão ele usa como instrumento de bênção para honrar o seu povo, para fazer com que a vontade de Deus prevaleça na terra, porque Ele é Deus. Então a generosidade de Faraó é vista ali para com a família de José, que é recém-chegado em Canaã. Claro que Faraó está fazendo isso porque reconhece que a liderança de José, que tudo que José está fazendo por ele, pelo próprio Faraó, de forma que José vai comprar, José vai encher os celeiros de Faraó, José vai comprar todas as terras, todos os animais dos próprios egípcios, de maneira que Faraó será dono de todas as terras, de todos os animais, todos serão escravos de Faraó, porque José está administrando ali, e Faraó está sendo abençoado pela liderança de José.
E então Faraó não tem outra alternativa, ele tem que ser generoso para com a família do homem que trouxe a solução para 7 anos de fome. Se não fosse ali Deus na vida de José, orientando o Faraó, o que seria dos egípcios? Certamente eles teriam morrido, todos teriam morrido de fome. Mas Deus teve misericórdia também daquela nação por causa de um servo dele, por causa de um homem temente a Deus. Como Deus tem tido misericórdia também dessa nação. Meus irmãos, enquanto a igreja do Senhor, enquanto os salvos, os eleitos de Deus estiverem aqui na terra, Deus está tendo misericórdia dessa nação, como foi com Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Nos dias de Ló. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, exerceu juízo, mas enquanto Ló estava ali, a ira de Deus não foi totalmente derramada sobre aquela cidade. Assim também é o mundo nos dias de hoje. A igreja está aqui, mas quando Jesus Cristo voltar, que a igreja subir, ele vai exercer juízo contra esta terra, contra os homens, melhor dizendo, porque ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, mas o ímpio, o rebelde, aquele que desprezou o evangelho, vai ter que sofrer a ira de Deus. Mas por que Deus não está derramando totalmente a sua ira sobre o mundo, sobre as pessoas? Porque a igreja ainda está aqui, porque o povo de Deus ainda está aqui, e nós estamos caminhando para a nossa Canaã, para a nossa cidade. Então, muitas vezes, a graça comum de Deus abençoa também o ímpio. A graça comum também abençoa uma nação, mesmo a nação pagã. Mas a graça comum de Deus ainda abençoa o povo. Por isso que a Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. É a graça comum que faz com que o mundo também, nem tudo que há no mundo, de alguma forma é mal. Tem alguma coisa que se pode aproveitar, é a graça comum. Mas nós estamos aqui e Deus está preservando com a sua graça por causa dos eleitos, assim como Deus abençoa também Faraó, assim como Deus abençoa os egípcios por causa de José. E agora o povo de Israel, agora os descendentes de Jacó vão habitar naquela terra. E Deus vai abençoar aquele povo, mesmo naquela terra pagã. Louvado seja Deus. Então, essa generosidade de José, de Faraó, melhor dizendo, para com José, é porque ele entendia que José era um líder, gerenciava todas as coisas, e de fato José era um grande líder ali, dirigido por Deus, um homem sábio, que não mudou o seu caráter, continuou sendo íntegro, continuou sendo fiel a Deus, e Deus então o abençoou. Então, enquanto os israelitas prosperavam no Egito, evidentemente que alguma coisa estava se preparando. Posteriormente a gente vai ver que esse crescimento, a bênção de Deus na vida de Israel, do povo de Deus ali no Egito, vai ocasionar muitas coisas indesejadas. O povo vai se tornar escravo. As pessoas, os egípcios, vão ter inveja da bênção do Deus verdadeiro na vida daquele povo. Isso aí são temas para outras devocionais que nós faremos. Mas o que nós entendemos é que mesmo em tempos de bênção, mesmo em tempos de prosperidade, nós passamos sim por momentos de crise, nós passamos sim por aflições, mas tudo está sob o controle de Deus, tudo está sobre o cuidado de Deus. Então, talvez, porque um dos valores da filosofia da vida, da nossa sociedade atual, é o individualismo. Nós estamos vivendo uma época em que nós dificilmente nos preocupamos com as pessoas. E a gente vê aqui em José uma preocupação, a generosidade, negociando o alimento e cuidando das pessoas para que as pessoas não padeçam de fome. É bem verdade que essas pessoas vão doar alguma coisa, seus animais, suas terras, mas ali a gente vê a provisão, a gente vê a generosidade, a gente vê que no mundo em que nós vivemos hoje é possível sempre nós compartilharmos as bênçãos de Deus na nossa vida para com o nosso próximo e não termos um comportamento individualista, não termos um comportamento egoísta, egocêntrico. Então essa é a filosofia do mundo, cada um por si e Deus por todos, né? Como muitos falam, mas no evangelho, o cristianismo, Jesus ensinou a amar o próximo, a ajudar o próximo e a compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre nós para com as pessoas. E José representa essa generosidade
de ajudar as pessoas do Egito. Ele foi instrumento de Deus para socorrer aquele povo, aquela civilização, para que eles não morressem de fome. Então nós estamos menos atentos aos efeitos comunitários da nossa fidelidade a Deus. Quantas vezes nós somos egoístas, quantas vezes nós não olhamos a necessidade dos outros, mesmo com o nosso celeiro cheio. É por isso que Jesus lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava preso e vocês não me visitaram. Isso é o Evangelho, é mostrar esse amor em obras, na prática. E aí muitos serão julgados, muitos sofrerão o juízo de Deus, porque nunca se preocuparam com os pobres, nunca estenderam a mão, nunca foram generosos, nunca ajudaram pessoas de coração, com a motivação certa, para a glória de Deus. Mas aprendemos aqui com José, que quando nós assumimos um posto de liderança, e quando nós temos os nossos celeiros cheios, precisamos sim ajudar pessoas, precisamos sim abençoar outras pessoas. Que tal então nós orarmos para que Deus nos desperte uma consciência para buscar por santidade? Percebemos que nossas boas e sábias decisões podem favorecer diversas pessoas além de nós mesmos e motivar o interesse de outros para conhecer a igreja de Cristo. Deus usou José com uma ideia, com um conselho para Faraó, para ajudar as famílias dos egípcios e também outras famílias que iriam também. Então Deus usou José para ajudar os egípcios ali, mas a família de José também vai se beneficiar com essas decisões sábias, com essa direção de Deus na vida de José. Então aprenda isso, meu irmão. Em tempo de prosperidade, em tempo de bênção, precisamos olhar para o nosso próximo e entender que Deus pode usar ímpios também para nos abençoar, mas que o nome dele seja glorificado. E mesmo no Egito, nós temos sido alvo do cuidado do nosso Pai e do nosso Deus. Então que a Ele seja dado toda a honra e toda a glória, e que nós entendamos que tudo vem do Senhor, e é Ele que nos faz prosperar, para que assim possamos ser instrumento de bênção para outras pessoas. Não pessoas apenas da minha comunidade cristã, mas também pessoas não crentes, que precisam da nossa generosidade e do estender das nossas mãos. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Pai, porque mesmo no Egito o Senhor cuida de nós. O Senhor nos faz prosperar, porque tudo pertence a Ti. Então, Pai, nos dá um coração generoso, Senhor, para que possamos ajudar o próximo, Pai, quer seja ele cristão ou não cristão, e que o Teu grande amor esteja derramado no nosso coração, e que assim, Pai, a Tua bênção esteja sobre nós, e que possamos nos preparar para o dia mau também, Senhor, mas jamais esquecermos que tudo está sob o Teu controle. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, para que você abençoe outros, para a glória de Deus. Amém.